Está publicada desde o mês passado medida provisória com o objetivo de diminuir a fila do INSS no país. Afinal, são mais de 1.790.000 pessoas aguardando análise de benefícios como auxílio-doença, aposentadorias, amparos assistenciais e pensões por morte. Com o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, só aqui na Bahia, mais de 152.000 pessoas vão poder ter acesso a benefícios do INSS, de acordo com dados do Portal da Transparência de junho. Hoje, o tempo de espera supera os 45 dias previstos em lei. E sobre os benefícios dessa medida provisória, outros assuntos também sobre o INSS, a gente conversa agora com o especialista em Direito Previdenciário e mestre em Direito Público, Ed Parrish, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, Ed. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Muito obrigado pelo convite. Bom demais amanhecer o dia ao lado de vocês. Prazer todo nosso. Uma das consequências dessa medida, certamente, uma celeridade maior, não é, por parte do INSS. Funcionários vão poder agora trabalhar horas extras para reduzir o tempo de análise de processos, também dar cumprimento a decisões judiciais, realizar perícia médica de beneficiários, isso com mais rapidez. Vai diminuir também a quantidade de ações judiciais. Você que é advogado e certamente recebe muito pedido de beneficiários que se sentem prejudicados. Você acha que vai ter uma diminuída? Jefferson, o que acontece é que os trabalhadores permanecem na sua mesma quantidade, ou seja, os funcionários do INSS não aumentaram. Mas então, vão poder trabalhar em hora extra, eles né? vão ter um estímulo financeiro a mais para cada benefício analisado ou para cada perícia realizada. Então, você, funcionário que analisa um benefício, vai ganhar R$ 68,00 por cada benefício analisado, a mais do que a sua meta padrão, e o perito vai ganhar R$ 75,00 por cada perícia médica realizada. Isso não quer dizer que serão 152 benefícios deferidos. Serão mais de 150 mil analisados. Dessa análise pode ter um indeferimento, Ernesto, ou um deferimento. Se for indeferido, possivelmente, esse indeferimento pode ser judicializado. Mas é verdade. Como normalmente já ocorre. Mas é verdade. Se o INSS ele dá uma resposta ao cidadão e considerando que ele é uma instância administrativa anterior à judicial, com certeza, ao analisar esses benefícios, ele evita que processos judiciais sejam protocolados pela inconformidade da não análise. Porque hoje o que acontece é, você dá entrada no benefício, ele não é analisado no período em que a lei determina como você determinou. 45 dias. Qual é a sua solução? É ingressar no judiciário para poder obter do judiciário a resposta que você queria obter do INSS. Administrativamente. Então, se ele, Ernesto, responde a você administrativamente, você tem uma resposta oficial do ente e pode aceitá-la e não necessariamente ir para a justiça. Então, muitas pessoas vão sim para a justiça, Jefferson, para obter da justiça a resposta que deveria ser dada pelo INSS. Já se percebe algum reflexo a partir da edição dessa medida provisória? Sinceramente, ainda não. E olha que a gente tem escritório em várias cidades daqui da Bahia, não percebi ainda esse reflexo. E a outra questão grave que você falou aí é a questão de implementação de decisões judiciais, que é uma outra área do INSS, certo? Que faz cumprir as decisões da Justiça, que também está bem atrasada. E, não obstante, Ernesto, todos os funcionários do INSS que existem hoje são assim bem imbuídos da sua função, né? De exercer com vigor o seu cargo, mas eles enfrentam um problema de quantidade. Não existe quantidade de funcionários adequada para a demanda de benefícios requeridos. E você acha que vai haver uma adesão dos servidores no sentido de, não, eu vou querer sim esse adicional, 68 por análise adicional de processo administrativo e R$ 75,00 por perícia médica realizada, não é? Você está dizendo, quantidade insuficiente de servidores. Agora, esse estímulo a mais para que eles possam trabalhar além do horário previsto ali, normalzinho e tal, né? Hora extra.
Você acha que vai haver adesão? Com certeza vai haver adesão, com certeza a fila diminui. Isso não quer dizer que as análises serão feitas com a mesma qualidade. Vou fazer um paralelo aqui, viu, Ernesto? Você, normalmente pela CLT, né, você não é concursado, você tem um máximo de 2 horas extras por dia. E por quê? Porque isso é uma questão de saúde do trabalhador. Aí você pega no serviço público e diz, você não tem limite de hora extra, mas você tem um estímulo financeiro. Então pode ser que essa pessoa realmente trabalhe 4 horas a mais, 5 horas a mais. Isso pode, não ser bom para a saúde dele, e 2, pode ter um reflexo de não haver qualidade nessas análises. Quer dizer, que significa que eu não estou dizendo que vai ser assim, tá? Estou ponderando. A produtividade pode não ser correspondente, então. A qualidade pode não ser a melhor, mas que vai haver uma diminuição, que vai haver uma adesão dos funcionários, eu não tenho dúvida que vai haver. Agora, adicional a partir de... Existe uma definição de quantas análises e perícias os servidores têm que fazer por mês? Qual é o parâmetro para que passe a contar como cada serviço adicional? Ernesto, eu não tenho esse dado, tá certo? Mas tem alguma referência, com certeza. Eu confesso que eu não tenho, não quero responder, que eu acho temerário dizer o que eu não sei. Estruturalmente o problema não se resolve. Já houve tentativas similares antes. Iguais. Mobilizar militares, ou aposentados. Volta e meia a gente fez essa espécie de mutirão, mas o mutirão resolve, apaga o incêndio agora, né, mas daqui adiante está a fila se formando novamente. Né? Essa medida provisória ela é reeditada, tá? Ela é cópia do que já aconteceu. Perfeito. Agora, eu fiquei com uma curiosidade, não sei se é possível ter a resposta aqui agora, mas a Procuradoria do INSS acompanha esse raquitismo do corpo funcional, do corpo técnico funcional, ou seja, o INSS, por acaso, reforçou sua bateria jurídica para contestação, para fazer as defesas, porque o INSS também recorre. A Procuradoria atua na esfera judicial. Ela representa na Justiça o INSS. Na área administrativa, ela dá apoio consultivo, até onde eu sei. Então, teoricamente, esse excesso de benefícios na esfera administrativa não impacta grandemente a Procuradoria. Agora, o aumento de judicialização... Impacta as contas. O aumento de judicialização, né? Na Justiça, hoje a Justiça Federal daqui está com problemas sérios de superlotação. A última reunião que nós tivemos de 23 varas que nós temos em Salvador, em que cada vara deveria conter 2 juízes, nós temos apenas 3 varas com 2 juízes. Então nós temos um déficit de mais de 20 juízes em Salvador. Não está dando conta da quantidade de benefícios que nós estamos tendo, de ações judiciais que estão sendo protocoladas aqui. Aí assim, nesse particular, a Procuradoria também é um enxugar de gelo, porque eles trabalham muito com a quantidade de benefícios que o INSS, de ações judiciais contra o INSS, e não tiveram reforço. Vou reformular a pergunta. O movimento que o INSS é independente de governos, tá? A instituição, porque, claro, o INSS se preocupa com o tal do déficit da Previdência, não vou discutir se tem déficit, se é superávit, isso é papo para outra entrevista, mas, assim, me parece que há sempre um esforço para conter a concessão de benefícios. E essa contenção ela não se faz somente na parte administrativa, também vai para a área judicial. Então, me parece a falta de concursos, etc., a não contratação de mão de obra por algum recurso como RED ou coisa parecida. E eu fiquei com a curiosidade, porque me parece que há uma eficiência muito grande na etapa judiciária e um enfraquecimento da parte administrativa, que tem, inclusive, contato direto com as pessoas, que fazem os exames, as perícias, etc. Não sei se eu estou errado, mas... com base no que a gente vê na imprensa, nas reclamações que chegam para os veículos de comunicação, normalmente há essa queixa. Eu tenho uma dificuldade para chegar num perito, às vezes a perícia demora muito para marcar, mas na parte jurídica é uma eficiência danada. Confere isso. Olha, a Justiça Federal roda... A Justiça, né? A Justiça como entidade, no meu sentir, roda melhor do que a parte administrativa do INSS. Certo? Só que você tem muito mais demandas na parte administrativa do que na judicial, porque nem tudo que você dá entrada na administrativa você leva para o judicial. Há o perito, né, que há muito essa conversa, essa questão, né? Aí eu fui lá no INSS e o médico nem olhou para mim, o médico nem analisou meu exame, o médico não deixou nem minha mãe entrar comigo. Veja, os médicos peritos ali, eles têm uma legislação própria, hoje eles são médicos peritos da União,
certo? Eles atuam tanto no INSS quanto na Receita acompanhar e tal. Eles têm uma proteção legal que eles podem permitir ou não esse acompanhamento. A outra questão é do exame. Ele está lá para poder emitir um parecer e não necessariamente examinar o paciente, certo? Já na Justiça Federal, Ernesto, você tem uma outra qualidade de perícia, porque ali o perito é do juízo. É o juiz que manda e faz uma série de perguntas que ele deve responder. E se ele responder de forma dúbia, o juiz manda intimar novamente. Meu amigo, não ficou claro aqui para mim, eu quero que você responda a essa pergunta, eu quero que você analise esse documento. Então, veja, a qualidade é outra. Mas a gente poderia ter menos judicialização se a qualidade da administrativa. Pois é, Ed, com base no que você está falando aí, essa medida provisória ela está sendo reeditada. O fato de os servidores do INSS agora poderem fazer hora extra não é garantia de que o resultado vai ter qualidade, não é verdade? O setor jurídico do INSS não se sabe se está preparado para atender ao aumento de demanda de análises. Então, daqui a pouco vai ter perito pedindo auxílio-doença. Cumprimento de decisões judiciais. A nossa justiça não tem juízes em quantidade suficiente para analisar. Ou seja, é um esforço para reduzir o tamanho da fila, o tempo de espera na fila, mas sem qualquer garantia de que vai dar certo, né? Não há garantia. A edição da medida provisória ela visa diminuir o número de benefícios represados sem análise, ponto. Certo? A consequência é que o número de benefícios sem análise diminua. Qual o impacto disso em outras esferas? A medida provisória não trata disso. Certo? Você tem outras questões, é um problema sistêmico, Jefferson, é um problema estrutural, tá certo? É um problema sociológico, né? Social do nosso país. O INSS hoje é sim o responsável pela manutenção, sobrevivência de muitos brasileiros. Na sua avaliação, qual é a solução, Ed? Ai, Maria, é muita. Neste momento, assim, nomeado aqui pela bancada, nosso ministro da Previdência. E para quem gosta de gastar, né? A gente tem um problema judiciário muito sério, que não é só da Bahia, tá? A Justiça Federal, que é quem pega a maioria dos processos contra o INSS. Se você olhar para os últimos 20 anos, teve um crescimento absurdo. A gente estava conversando que, acho que 20 anos atrás, você só tinha 2 cidades no interior que tinha Justiça Federal. Hoje você tem mais de 10. Certo? Então, assim, vem melhorando. Mas não vem melhorando na mesma velocidade que o problema vem piorando. Certo? Vem piorando mais do que melhorando. Não é que não haja evolução. E aqui fica um registro de que os funcionários do INSS, eles se esforçam muito. Os da Justiça se esforçam muito também. Mas é isso. Estruturalmente... Mas a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. A melhora não é proporcional à piora. Então, essa é a definição. Mas tentando responder, viu, Anderson, sua pergunta. Assim, o investimento no judiciário, certo? Eu acho que assim, o judiciário tem que investir e tenta, junto com a Procuradoria do INSS, fazer uma fase pré-processual de conciliação, tá certo? A gente precisa investir nisso. Tem instância de recurso quando tem a primeira decisão ou a alternativa é direta? Tem tanto na esfera administrativa, você tem recursos, né? Você tem uma esfera de recursos, que é o CRPS, que fica em Brasília, tem a junta de recursos que fica aqui também, isso é na esfera administrativa. E no judicial, sim, você tem um segundo grau, que nos juizados é a turma recursal, daqui da Bahia, e na vara comum é o Tribunal Regional Federal. Tá? Precisa se investir sim na contratação de mais funcionários do INSS. E você falou uma coisa muito feliz aqui, Ernesto. O INSS, veja, é o contato que o segurado tem com o ente público. Eu gostei de uma frase que eu vi essa semana de um prestador de serviço lá do escritório, que disse assim, eu entendo que o seu público não tem maturidade digital. Então, veja, quando a gente cria todo esse arcabouço, né, tecnológico de meu INSS.gov, é massa. E eu acho que não tem como ser diferente no volume. O governo também precisa escalar no atendimento, como as empresas querem escalar nas vendas, sim, certo? É preciso, mas a gente não pode fechar os olhos de que toda essa manobra de afastar o segurado das agências... Como os bancos fazem. Tem um impacto. E especificamente no INSS, você impacta porque eles não têm maturidade digital de exercer os seus direitos através das plataformas criadas. Gostam do tete-a-tete ali, não é? Do contato pessoal, porque se a gente parar para pensar, de fato,
acaba sendo muito mais proveitoso, porque você tira dúvidas, você conversa, tem a capacidade também de você persuadir ali o funcionário, o servidor, com a simpatia. E a orientação. É o efeito da comunicação. A humanização também do atendimento. Claro. Parece que quem vai lá não vai a passeio. Quem vai lá está com algum problema, está com algum sofrimento, está com alguma necessidade. Claro que tem as tentativas de fraude, evidente. Muitas, não é? muitas. Mas a maioria não pode ser tratada como exceção. Ernesto, vamos traçar uma diferença primordial entre o INSS e a Justiça. O INSS tem uma função de orientação ao segurado, ao cidadão. A Justiça, ela tem uma função de imparcialidade. Você vai à Justiça para que um terceiro, chamado juiz, julgue o seu processo contra o INSS. Ele não pode ser nem favorável a você, nem favorável ao INSS. Ele tem que ser imparcial. Então a Justiça não está aqui para lhe dar a orientação. Ela está aqui para resolver um conflito através de uma decisão de um terceiro. Já o INSS é o contrário. Ele está ali para lhe orientar, para poder também exercer a função educativa da Previdência, de lhe dizer qual é o melhor benefício. Existe uma súmula dentro do INSS que diz que o próprio INSS é obrigado a lhe conceder o melhor benefício a que você tem direito. Então, quando você afasta, quando você tira esses funcionários, esse tete-a-tete, você acaba com isso. E a gente tem uma população muito ignorante aqui, não é de burrice, é de ignorar os direitos. Sim, sim, claro. Então a gente precisa desse acesso. Não é fácil não. Ed Parish, ou Parrish, se a gente for fiel aqui à origem do nome. Quando cantei aqui a entrevista, pronunciei o nome errado, já me desculpei aqui nos bastidores. O homem é todo inglês aqui, né? Ed Parish. Mas é muito brasileiro na pegada, no bom humor, e na contundência também, né? Especialista em direito previdenciário, mestre em direito público, dando essa aula para nós aqui sobre previdência social. Muito obrigado, Ed. Prazer falar com você, seja sempre bem-vindo aqui conosco, tá bom? Jefferson, muito bom estar aqui, Ernesto, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, precisando tuas ordens. A gente vai precisar mais vezes, certamente. Bom dia para você. Muito obrigado, 7:55 na tarde FM.